Boa noite, pessoal que está entrando aí. Graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Estou dando um tempinho aí para o pessoal poder entrar. Vocês que já entraram, deem uma forcinha aí para a gente usando o aviãozinho para convidar mais pessoas. Tem muita gente boa online que pode com certeza participar com a gente e somar na nossa aula. Então disparem aí comigo a live. Quem já entrou, me dá uma ajuda, me fala se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom, vocês estão conseguindo me ouvir bem. Me ajudem nisso aí. Filipão tá aí também. Tá dando até medo, tá entrando alguns teólogos aí na live, tô até com medo de falar bobeira. Felipe entrou. Guilherminho entrou, disse que tá bom, que o som tá bom. Vinícius entrou também. Júnior. Wellison. Que bom que o som tá ótimo. Marcos tá aí. Felipe Ramos, teólogo, pedagogo, operário da CSN nas horas vagas. Muito bom. Vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal poder entrar. A gente começa às 10h05, são 10h03. Mas você que já está aí, dá aquela força enviando a live pelo aviãozinho para mais gente, convidando alguém para participar da nossa live. Explica que não é uma live para perder tempo, mas é uma aula, né? A gente tem falado, para quem está aí pela primeira vez, sobre o ser de Deus e os seus atributos. É uma parte importante da teontologia. Hoje a gente vai falar de alguns dos atributos de natureza moral de Deus. A gente vai falar sobre a santidade de Deus, a justiça de Deus e a veracidade de Deus. É um tema muito legal de falar, um pouco complexo, mas eu vou tentar passar aí para vocês da maneira mais simples possível. Para quem está aí a primeira vez também, nos 40 primeiros minutos eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o assunto, sobre o tema. A gente tem um grupo de estudos no WhatsApp que está indo para a sua agora terceira aula. De 4, semana que vem vai ser a nossa última aula desse pequeno módulo que eu criei. E lá eu mandei uma apostila que eu fiz, usando como referência Berkoff, Gruden, alguns textos do reverendo João Alves, que é quem escreveu as apostilas que eu uso na pós-graduação lá no André Jumper. E aí eu mando o material para o pessoal tem a oportunidade de ler, eu mando leituras complementares, e aí segunda-feira é o momento onde a gente tem para ter explicação do conteúdo e também para depois poder tirar as dúvidas por meio de perguntas. Hoje, inclusive, eu vou ter um professor auxiliar novo, que é literalmente novo em todos os aspectos, né? Que é o Marcos, que é meu filhão do coração aí, que é meu aluno no seminário lá no CTMIT. Ele vai estar anotando as perguntas para mim e no finalzinho da live eu vou colocar ele para que ele possa fazer as perguntas. Hoje eu trouxe água para não ficar com a garganta seca de tanto falar. Bom, pessoal, já deu o nosso horário, 10h06 agora aqui no meu relógio. Pedi uma força para você, para realmente convidar mais pessoas para entrarem. Eu sei que está rolando muita live, mas se você conhece alguém que quer aprender mais sobre Deus, mais sobre teologia, convide ele para participar conosco. Te pedi uma grande ajuda também. Eu tenho produzido alguns vídeos para o IGTV, um quadro que a gente está chamando de Momento Teologia. O primeiro já saiu, que eu estou falando sobre antropopatia, antropomorfismo e teofania. Então quero pedir a sua ajuda com o seguinte: quando acabar a live, me dá uma grande força de entrar lá no vídeo, assistir, curtir, comentar e mandar para alguém. Isso é muito importante. Você pode comentar o que você achou, você pode comentar aí sugestão de um próximo tema. Eu devo gravar essa semana, se Deus quiser, amanhã, né? Até se Deus quiser, vai ter muito a ver com o vídeo. Um vídeo falando sobre a soberania de Deus. A gente tem visto aí algumas pessoas cometendo algumas heresias ao falar que Deus não está no controle, que Deus não está no controle das coisas ruins que acontecem. Algumas pessoas que estão brincando muito e indo para uma linha de teísmo aberto.
Então eu vou, é até um dos atributos que a gente vai falar na próxima aula, mas eu vou gravar um vídeo falando sobre o que significa Deus ser soberano. Eu vou tentar em 4, 5 minutos explicar um pouquinho o que é o conceito bíblico de soberania de Deus. Bom, vamos para a nossa aula. Na aula de semana passada, e quem não conseguiu assistir, ou quem está a primeira vez, vocês podem procurar o meu canal no YouTube, Lucas Brandão, e lá vocês vão ter a aula 1 e a aula 2. É bem legal que depois vocês assistam para vocês estarem por dentro do que a gente está falando, porque isso é uma área da teologia sistemática, então a gente segue uma ordem sistemática, uma ordem com começo, meio e fim. Então é importante você ter uma base para você entender melhor o que eu vou falar aqui. Então se você quiser depois, você pode entrar lá no YouTube e assistir a aula 1 e a aula 2. Antes de eu entrar na aula, você está perguntando como é que eu posso receber e participar desse estudo. O estudo eu posso mandar, quem quiser pode me chamar no direct, no WhatsApp, eu posso mandar a apostila para vocês, mas fazer parte do grupo, eu vou abrir talvez na semana que vem, quando eu definir o tema da próxima área da teologia que a gente vai estudar. Aí eu devo avisar aqui no Instagram e também no WhatsApp, beleza? Bom, na aula passada a gente começou, na verdade a gente avançou sobre os atributos de Deus, fazendo uma distinção que a teologia faz que é muito importante, que é separar, classificar, talvez seja a melhor palavra, os atributos de Deus em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Só para a gente recapitular. Eu expliquei semana passada, e quando eu falo de atributos comunicáveis, eu estou querendo dizer o seguinte, que alguns dos seus atributos, o homem, por ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus, ele recebeu algo de Deus, uma semelhança com Deus em relação aos seus atributos. É claro que não significa que Deus nos deu alguns dos seus atributos no mesmo nível que ele possui, porque todos ele possuem nível de igualdade e perfeição, e num nível de poder que a gente não consegue mensurar. Mas Deus ele comunicou, ele nos colocou semelhanças, A gente pode dizer assim que o oleiro, quando fez o barro, ele deixou suas impressões por meio dos seus atributos comunicáveis. Por exemplo, um dos atributos que a gente falou, que tem a ver com o ser de Deus, é que Deus é espírito. Nós também somos seres espirituais. Nós falamos também sobre a eternidade de Deus. Só que Deus ele é eterno no sentido de ele estar acima do tempo. Deus não foi criado. Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Deus não tem começo, meio, nem fim. Nós, apesar de termos um início, um momento que Deus nos criou também para a eternidade, seja para a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus, que é o lago que arde de fogo e enxofre. Então, em alguns aspectos, Deus nos deu a racionalidade, a espiritualidade, Deus comunicou os seus atributos. E os atributos incomunicáveis são aqueles que nós não recebemos. Por exemplo, a onipresença, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não temos esse atributo, entre outros, que estão muito relacionados ao ser de Deus, ao que distingue o Criador da criatura. Além dessa distinção entre atributos comunicáveis e incomunicáveis, a gente também fez outras distinções. E eu ressalto que essas distinções que estão lá na apostila, elas são muito úteis para fins de estudo, mas não são uma regra. Você vai ver diferenças entre teólogos sistemáticos em como classificam os atributos. Mas nós falamos de algumas categorias como atributos que descrevem o ser de Deus, a gente falou disso, a espiritualidade, eternidade, imutabilidade, a incomparabilidade, são atributos que descrevem o ser de Deus. Atributos mentais, atributos morais e atributos de propósito e atributos de síntese. Não existe uma ordem de importância nesses atributos, porque a divisão em si, ela só tem propósito didático, ela só tem propósito teológico. Deus ele é um ser único e é um ser também simples. Simples não no sentido de ele não ser complexo, mas simples porque ele não é um ser dividido, mas ele é ao mesmo tempo cada um dos seus atributos ou cada uma das suas perfeições. Um sinônimo aí teológico para atributos de Deus são as perfeições de Deus. Então, essa divisão cumpre apenas um papel didático para fim de organização. Como é uma estrutura, como Deus é um ser infinito,
um ser imensurável, um ser incomparável, a gente procura estudá-lo à medida que ele se revelou para nós por meio da Escritura. Mas para facilitar o nosso entendimento e a nossa compreensão naquilo que nos cabe compreender, a gente faz algumas divisões para que então a gente consiga talvez trazer um pouco mais de clareza sobre o assunto, tá? Deus, ele é um ser único, completo e indivisível, porém a gente separa e classifica os seus atributos para fim de estudar os seus atributos e a fim de compreendê-los naquilo que é possível. Hoje a gente vai continuar falando sobre os atributos e eu escolhi que a gente continuasse falando sobre os atributos morais de Deus. Eu acho que é um assunto aí que está muito em voga também, um assunto que está sendo muito debatido, muito questionado, até pelo fato de muito se questionar sobre uma possível mudança de Deus. A gente já falou aqui nas aulas passadas, você pode assistir lá no YouTube, sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Mas para alguns liberais, para alguns modernos, eles tendem a falar que Deus era um Deus na antiga aliança e agora Deus é um Deus na nova aliança. Deus era um Deus no Antigo Testamento e agora é um Deus no Novo Testamento. Como se Deus pudesse mudar, mas Tiago vai dizer que nele não há mudança nem sombra de variação. Então Deus é imutável. Por isso, é muito importante compreender um pouco dos atributos morais de Deus. Porque quando eu entendo isso, eu entendo, por exemplo, a gente já falou disso numa aula aqui também, que a lei moral de Deus, que está principalmente resumida nos 10 mandamentos, lá em Êxodo, no Antigo Testamento, elas permanecem para nós. Deus não é um Deus que amava algo no passado e odeia agora no presente, ou odiava no passado e agora ama no presente. Não, Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então Deus, o que Deus odiava, Ele continua odiando. E isso está muito presente no que a gente chama da lei moral de Deus. Na verdade, o nosso padrão de ética, de justiça, de moral é o próprio Deus. Como é que eu posso definir algo como certo e errado? Através da ética do Antigo e do Novo Testamento, através do aspecto moral da lei de Deus. E a lei de Deus não está só no Antigo, está no Novo também. Isso é muito importante, né? As nossas próprias constituições, elas têm um embasamento que a gente chama de embasamento judaico-cristão. Ou seja, eles bebem da Bíblia Sagrada como base. O que vai me dizer que matar é pecado, que adulterar é pecado, que roubar é pecado, que cobiçar é pecado? A lei de Deus. Então a lei de Deus, ela tem e ela cumpre o seu propósito. Não de salvar, porque nós somos salvos pela graça. Isso é até uma área da soteriologia, que pode ser até um novo curso aí que a gente pode lançar aqui pelo Instagram. Mas a lei cumpre o propósito de mostrar a necessidade de um Salvador. Primeiro ponto, mostra como nós somos pecadores. E a lei aponta também para o padrão que Deus quer que os seus santos vivam. E aí a gente começa a falar sobre o primeiro atributo moral de Deus, que é a santidade de Deus. Eu gosto muito de um livro que chama Brecha em Nossa Santidade, do Kevin DeYoung. É um ótimo livro para você ler, até uma leitura devocional também, não é uma literatura muito teológica não. E o Kevin, ele vai explicar, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala que Deus é um Deus santo, com uma lei santa, que prepara um povo santo, vivendo de maneira santa para um céu santo. Então, o propósito de Deus está muito ligado à santidade. O que significa o fato de Deus ser santo? Ou o que significa a santidade em si? A palavra santo, ela vem de uma raiz hebraica que significa separado. Por isso, quando a gente fala de santidade de Deus, a gente quer dizer que Ele é separado e distinto de todas as suas criaturas, ou seja, Ele é santo num nível acima de todos os homens, Ele é santo no sentido de que Ele é incomparável, e também a gente está falando, além de uma questão ontológica, que é uma questão de essência do ser de Deus, o ser de Deus ele é santo, a gente está falando também de como Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona conosco e com aquilo que Ele criou de maneira santa. Deus é um Deus santo que separa um povo santo e que se relaciona com esse povo de maneira santa. Então esse atributo, ele faz menção à sua transcendência e à sua singularidade. Ou seja, Ele está acima de todos os homens na questão da santidade e também ninguém é santo como o Senhor.
Esse atributo, então, ele faz referência à sua majestade e também à sua divindade. Ele é infinitamente exaltado acima de todo o universo criado e infinitamente distinto dele, né? A Isaías diz: a quem nós vamos comparar ao Senhor? Deus diz através de Isaías, né? A quem me comparareis? Então Deus, ele é incomparável e ele é santo na sua essência. A gente vê isso muito claro lá no chamado de Isaías, em Isaías 6, quando o Isaías vai ter a sua visão e ele vai declarar, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Geralmente, quando o hebraico ele usa uma repetição, ele está querendo aumentar a ênfase em alguma coisa. Então, quando ele repete santo várias vezes, ele está querendo dizer que ele é santo num nível acima da santidade humana. Ele é santo num sentido que o distingue de todas as suas criaturas e de toda a sua criação. E essa santidade, ela aponta para a glória de Deus. Na verdade, a glória de Deus, ela se destaca quando a santidade de Deus é considerada. Deus, ele é digno de ser glorificado porque ele é santo. Ele é santo no seu ser e ele é santo no seu relacionamento com as suas criaturas. Por quê? Porque ele próprio estabeleceu um padrão de santidade, um padrão de moralidade, um padrão daquilo que é correto ou daquilo que é correto. E é por isso que Deus, ele é totalmente incomparável. Isaías 40 verso 8 diz: com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então Deus é santo num nível acima do nível humano. Deus é santo num nível essencial. Deus é essencialmente santo. Ele é exaltado e sublime porque é santo, né? Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Apocalipse 15:3 diz: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor. Então, o fato de Deus ser santo, esse atributo, essa perfeição, faz com que Deus consagre a Ele mesmo o bem supremo e faz com que Ele busque a sua própria glória. Muita gente tem um entendimento equivocado de que Deus faz algo no sentido de ter como objetivo agradar os homens, né? Apesar de Ele ser bom com os homens, Ele ser gracioso com aqueles que são seus, o fim principal de Deus nas suas obras é a sua própria glória, né? O fim de Deus ter enviado Jesus para redimir aqueles que são seus, toda a obra da redenção, todos os tipos de Cristo do Antigo Testamento, as possibilidades de salvação na história, tem como objetivo glorificar e exaltar o nome do Senhor. O próprio fato de Deus ter separado um povo e fazer desse povo um povo santo tem como objetivo glorificar o seu nome. Deus salva para que seu nome seja glorificado na sua graça, e Deus condena para que seu nome seja glorificado na sua justiça. Então, tudo que Deus faz como Deus santo é para a sua própria glória. A glória de Deus é o seu objetivo principal. Tem gente que tem uma ideia equivocada, acha: Deus estava se sentindo muito sozinho lá na eternidade e ele estava cansado da adoração dos anjos. Então ele pegou e falou assim: não, eu estou aqui com muito tempo, os anjos já cansei, né, da adoração dos anjos, então eu vou criar o homem para que o homem me adore, porque eu preciso da adoração do homem. E esse é um grande erro, né? Deus, ele é perfeito em si mesmo e ele não depende de nada, ele não precisa de nada. Paulo vai falar disso lá em Atos 17, quando ele diz que Deus não é servido por mãos humanas, ele não tem falta de nada, ele não tem necessidade de nada. Nós é que precisamos de Deus, né? E nós devemos nos alegrar que, para que o nome dele seja glorificado, Deus nos salva, Deus nos transforma, Deus nos consola, Deus supre as nossas necessidades. Tudo que Deus faz é para que o seu nome seja glorificado, porque o seu nome é santo, ele está num patamar acima de qualquer nome. Então, isso é o que significa o fato de Deus ser santo. E é por causa desse sentido da santidade que muitos teólogos consideram a santidade de Deus não apenas como um atributo entre os demais, mas como a essência de todos os atributos morais de Deus. Por quê? Deus, ele é justo porque ele é santo. Deus se ira
porque Ele é santo, Deus é verdadeiro porque Ele é santo. Então toda a moral de Deus está diretamente relacionada com o fato de Deus ser santo. Lembrar você que enquanto eu estou aqui explicando os conteúdos da aula, você pode mandar aí através de comentário a sua pergunta sobre o conteúdo. Se você quiser receber o material da aula também, você pode falar comigo que eu vou mandar para você. Na apostila, inclusive, eu coloco vários versículos que apontam para isso, para a gente entender que o fim último de todas as coisas é a glória de Deus, né? O breve catecismo de Westminster fala isso, né? Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então nós fomos criados para glorificar a Deus. Não é Deus que nos criou no sentido de que Ele tinha falta de algo, mas Deus nos criou com o propósito da sua própria glória. A gente já viu também nas aulas passadas que Ele é o Santo de Israel e como a santidade está arraigada em todos os nomes de Deus. E esse atributo, então, talvez seria uma das melhores maneiras de, entre aspas, definir ou explicar na medida possível Deus. Como é que eu posso explicar quem Deus é? Uma das maneiras é dizer que Ele é santo, que Ele é incomparável, que Ele é separado do mal, que Ele é o padrão do bem. Isso é a santidade de Deus. É claro, a gente não coloca uma ordem de valor ou uma ordem de importância nos atributos, porque aí eu estaria dividindo Deus, né? Aí eu estaria dizendo que Deus tem uma parte mais importante ou outra menos importante. Mas é legal ressaltar que a Bíblia, ela dá todo um destaque à santidade de Deus. A Bíblia dá toda uma ótica especial, todo um enfoque no fato de Deus ser santo. Há todo um destaque para isso, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Deus, Ele é santo. O fim principal de todas as coisas é a glória do seu próprio nome. O fim principal de tudo é que o Senhor, Ele seja exaltado e glorificado, ok? Uma consequência natural da santidade de Deus é a sua pureza e separação do pecado. É por isso que Deus, Ele não é em si o autor do pecado ou o culpado pelo pecado, apesar de Ele estar no controle de tudo por ser soberano. Ele faz todas as coisas de uma maneira que o homem é que é responsável pelo mal. Essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm quando vão estudar a soberania de Deus. Como é que Deus, sendo bom, Deus sendo santo, Ele opera e no seu operar coisas ruins acontecem, né? Ele opera de maneira que Ele decreta todas as coisas, mas a responsabilidade pelo pecado, pelo mal, é do homem. O homem é o autor do mal, o homem é aquele que é o responsável pelo mal. Então, por ser Deus santo, Ele é separado de tudo aquilo que seja inconsistente com a sua própria natureza. E como é que eu sei o que é inconsistente com a sua natureza? Ele se revelou a nós, se revelando a sua moral, revelando a sua santidade e aquilo que Ele aprova e aquilo que Ele desaprova. É por isso que não tem como eu me relacionar com esse Deus santo sem eu conhecer um pouco sobre a sua palavra e sem conhecer sobre a sua santidade. Esse é o sentido moral da sua santidade e é o mais ressaltado. Então Deus se relaciona conosco de maneira santa. Eu coloco, para a gente encerrar esse primeiro tópico, aí você pode também ajudar, está oscilando um pouco, mas você pode enviar para alguém a nossa live, pode convidar alguém para participar, ainda dá tempo de participar aí dos outros dois tópicos. Eu coloco um trecho do Gruden na apostila, onde ele diz o seguinte, ele resume tudo isso que a gente falou no seguinte, dizer que Deus tem como atributo a santidade é dizer que Ele é separado do pecado e dedica-se a buscar a sua própria honra. Essa definição contém, ao mesmo tempo, uma qualidade relacional, ou seja, uma separação de Deus é santo, no sentido de que Ele é separado de todo mal, e uma qualidade moral, ou seja, a separação é do pecado ou do mal, e a dedicação é em prol da sua própria honra ou da glória de Deus. A ideia de santidade, abarcando tanto a separação do mal quanto a dedicação de Deus à sua própria glória, encontra-se em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento. Beleza, gente? Se você tiver alguma dúvida,
sobre o atributo moral da santidade de Deus, você pode deixar a pergunta aí que a gente vai tentar responder aí no finalzinho da live. Um outro atributo moral importante de Deus é a sua justiça e retidão. Na verdade, há aí algumas divergências, não no que significa justiça e retidão em si, mas se a gente pode unir esses dois atributos e falar de uma coisa só, ou se a gente está falando de dois atributos distintos. E aí eu bato na mesma tecla, né? A classificação dos atributos não é em si inspirada. Deus não deu uma lista dos seus atributos, de 1 a 20, por exemplo, para dizer, não, olha, esses são os meus atributos. Ele se revelou e por meio da sua revelação a gente identifica os atributos. Até na aula passada uma pergunta que teve foi, quantos são os atributos de Deus? Eu brinquei, depende, qual teólogo sistemático você vai usar como base, né? Gruden faz uma lista, o Berkoff faz uma um pouco diferente. Em algumas listas, justiça e retidão estão juntos, em outras estão separados. Em algumas, graça e misericórdia está junto, em outras está separado. Então, a preocupação principal da Bíblia não é em si dar uma lista dos atributos, mas trazer a revelação de Deus e, por meio dela, nos permitir, com o auxílio do Espírito Santo, conhecer a Deus. Bom, justo e reto são traduções usadas no Antigo Testamento como Tzedak e no grego como Didakaios ou Didakaios. Eu não vou aqui brincar muito de grego e hebraico, porque eu confesso que meu grego e meu hebraico estão um pouquinho enferrujados. Mas o que é importante a gente entender? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o significado para a justiça e retidão é aquilo que é direito, aquilo que é reto, né? Ou seja, aquilo que é justo. Ambos denotam a ideia de conformidade a um padrão. Então Deus ele tem um padrão de justiça, um padrão daquilo que é reto, daquilo que é correto. E aí então que alguns teólogos fazem uma distinção entre justiça e retidão. Eles vão dizer que justiça tem a ver com a retidão de Deus ou o trato de Deus em conformidade com a sua palavra na sua relação com os homens. E a retidão teria em si relação em ser reto consigo mesmo, ou seja, Deus agindo de acordo com o padrão que ele estabeleceu seria a retidão, e Deus agindo de acordo com o padrão que ele estabeleceu em relação com os homens seria a sua justiça. Na verdade, eu entendo que a gente está falando da mesma coisa, porque Deus é justo com os homens porque ele age de acordo com a sua palavra. E porque ele age de acordo com a sua palavra, ele é justo para com os homens. Então a gente está falando aí da mesma coisa, tá? A gente só faz essa distinção, que se você quiser estudar, você vai pegar o Berkoff, o Gruden, a teologia sistemática do Franklin Ferreira, entre outras que são muito boas, e você vai ver algumas distinções. Na apostila eu coloco que a Bíblia ensina tanto sobre a retidão quanto sobre a justiça de Deus, em vários textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E é interessante pensar que é porque Deus é justo que ele precisa condenar o pecado. A Bíblia ela vai ressaltar isso, né? Que Deus não tem por inocente aquele que é culpado. Se Deus fosse só amor e só graça, talvez ele agiria de uma maneira universalista, salvaria todo mundo. Mas um dos atributos do Senhor que o glorificam, que fazem parte do seu ser, é a sua justiça. E por ser justo, ele precisa condenar o pecado. Êxodo 34, 7 diz que ele não tem o culpado por inocente. Por essa razão, nada menos do que a morte de Cristo no nosso lugar, como punição pelo pecado, foi suficiente para satisfazer a justiça de Deus e nos reconciliar com ele. Deus é tão justo que alguém precisava, vamos dizer assim, pagar pelo pecado, sofrer pelo pecado, sofrer a punição do pecado para satisfazer a justiça de Deus. E aí, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala assim, então Deus pela graça, ele inocentou os pecadores. De alguma maneira sim, de outra não. Ele inocentou no sentido de que eu não pago pelo meu pecado, mas Cristo levou a minha culpa, Cristo levou a minha punição.
Por isso Cristo é chamado tanto de sabedoria como justiça de Deus. Na verdade, na cruz, Paulo vai usar essa expressão, Deus está se fazendo ali como o justo e o justificador, né? Ele é aquele que está sofrendo para que nós possamos ser justificados, mas ele é também aquele que está exercendo justiça. Ele é aquele que com a sua mão ele está punindo o seu próprio filho para nos dar salvação. É porque Deus é justo que Deus se ira, gente. Tem gente que acha que Deus não se ira, que a ira de Deus não existe, que Deus não pune, que Deus não corrige, né? Hebreus vai jogar isso por terra, porque Hebreus vai dizer que Deus ele corrige a quem é que ele ama, Deus corrige a quem ele ama e açoita todo aquele a qual ele recebe como filho. Então, Deus ele nos corrige e ele se ira contra o pecado, porque o pecado fere a sua justiça e a sua santidade. Como é que a gente pode, talvez, esmiuçar um pouco melhor ou explicar um pouco melhor a justiça de Deus? O Berkhoff ele faz uma divisão da justiça de Deus que eu gosto muito. Ele vai desenvolver o conceito de justiça de Deus em 3 pontos: justiça reitoral, justiça remunerativa e justiça retributiva. O que é justiça reitoral? É quando Deus ele dá uma justiça que é direção para nós. Deus manifesta, essa justiça ela se manifesta no governo de Deus sobre maus e bons, através de leis e preceitos justos impostos por ele aos homens, prometendo recompensa pela obediência e punição pela desobediência. Ou seja, a justiça reitoral é quando Deus, ao governar o mundo sobre bons e maus, ele estabelece os seus preceitos. Deus não nos deixou à margem, ele nos deu um padrão de justiça, ele nos deu um padrão daquilo que é correto e daquilo que é incorreto para que nós possamos seguir. E ele também determinou punição para os erros e bênçãos de recompensas para os acertos. E é interessante que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento manifestam as obras das suas mãos. Então Paulo vai dizer que ninguém vai ser tido por inocente, porque Deus colocou dele em todos e Deus revelou em tudo para que o homem possa ter ideia de que existe um Deus e que esse Deus tem um padrão de justiça. Então, quando Deus age com a sua justiça reitoral, eu quero dizer que ele estabelece um padrão daquilo que é justo. Você quer ser santo? Você quer andar no padrão de Deus? Você quer andar em justiça? Primeiro você tem que ser justificado pelo sangue do Cordeiro, por meio da graça, reconhecendo Cristo como Salvador, e depois você deve buscar viver em conformidade com a sua palavra. Deus também exerce a justiça, segundo Berkhoff, numa justiça remunerativa, que se manifesta na distribuição das recompensas prometidas, quer aos homens, quer aos anjos. Quando Deus recompensa alguém, não é uma questão de mérito humano ou dívida divina, mas uma manifestação da bondade de Deus e da fidelidade às suas promessas. Então, quando Deus nos abençoa, quando Deus nos recompensa, Ele não está se baseando naquilo que nós fazemos de correto, mas tudo que nós recebemos de bom de Deus está baseado na obediência de Cristo e na obra de Cristo. Ele nos remunera, Ele nos presenteia, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E o último elemento da justiça de Deus que o Berkhoff destaca, Luiz Berkhoff, é a justiça retributiva, ou seja, nela é manifesta a aplicação de penalidades por causa da transgressão da lei. Essa justiça também é conhecida como um atributo da ira de Deus, é a punição de Deus. Deus retribui o mal com punição e com ira. E a ira de Deus vem sobre todos aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus. O pecado sempre foi e sempre será uma ofensa à santidade de Deus e uma provocação à sua ira. É interessante porque até a ira de Deus é uma ira santa. A gente às vezes tem dificuldade de entender a ira de Deus porque a gente acha que a ira de Deus é parecida quando a gente se ira. A nossa ira ela se mistura com o pecado, ela se mistura com as nossas más intenções, mas a ira de Deus é uma ira santa. Ela vem quando a gente fere o propósito de Deus, o padrão de Deus e a lei de Deus. E ela vai vir do céu
para todos aqueles que não foram alcançados pela graça. Fala, pastor Lucas, mas e aqueles que não conheceram o Evangelho? Paulo vai falar em Romanos 1 que todos são indesculpáveis diante de Deus. Ah, mas o índio lá da terra mais longínqua, ele também é alvo da ira de Deus se ele não for alcançado pela graça. Ah, mas ele nunca ouviu o Evangelho, né? A gente tem aí a revelação geral que aponta para a existência de um Criador. E a revelação geral, ou a graça geral, ou a graça comum, até o Edinho está falando disso, ela é suficiente para a condenação, não é suficiente para a salvação, porque para a salvação é necessária a graça especial e a revelação especial. É interessante que os crentes em Cristo não precisam temer a ira de Deus, pois estão livres dela, né? Cristo sofreu o nosso lugar para que nós não sejamos mais alvos da ira de Deus. Isso não significa que eu não preciso me preocupar com o fato que Deus se ira pelo pecado. Isso significa que eu posso descansar em Deus, que baseado na sua graça, eu não vou mais ser punido eternamente pelo meu pecado. Não significa que eu não vou ter consequência, não significa que está tudo muito fácil, que eu posso viver de qualquer maneira. Não, mas me traz paz em saber que Cristo foi punido em meu lugar. Gruden vai dizer que, em português, as palavras retidão e justiça são duas palavras distintas, mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, só há uma palavra por trás desses dois termos. Portanto, a gente considera que esses dois termos eles designam um único atributo divino. Eu gosto dessa ideia do Gruden. Eu acho que justiça e retidão estão tão ligados que até para classificar é difícil separar. A falar justiça tem a ver com a maneira como Deus trata os homens e retidão tem a ver com Deus não fugir do seu próprio padrão. Mas uma coisa está muito ligada à outra. Ok, gente? Para a gente concluir essa parte dos atributos morais de Deus, eu destaquei na apostila também sobre a veracidade de Deus. O que é a veracidade? Esse atributo ele é também chamado de fidelidade ou ainda de fidedignidade de Deus. Como eu já disse, os nomes ou as classificações dos atributos, eles podem variar. E assim como a gente fez com justiça e retidão, com esse a gente pode também fazer uma pequena distinção entre veracidade e fidelidade, no sentido de que veracidade pode ser entendida como aquela qualidade pela qual Deus é verdadeiro para consigo mesmo, no seu ser íntimo e nas revelações que faz de si mesmo, e a fidelidade pode ser vista como a veracidade de Deus nas relações com as suas criaturas. Então, a veracidade tem a ver com o fato de que Deus ele é verdadeiro para consigo mesmo. E a fidelidade que está dentro da veracidade tem a ver com que Deus é verdadeiro no seu relacionar, na sua relação, na sua interação com as suas criaturas. Quando a Bíblia diz que Deus se compraz na verdade ou a ama no íntimo, ela está falando desse atributo, ela está falando da veracidade de Deus. Por quê? Porque Ele é a própria verdade. Jesus, em sua oração sacerdotal, ele se dirige ao Pai como o único Deus verdadeiro. Então Deus, ele age com veracidade, um dos seus atributos é a veracidade, porque ele é a própria verdade, ele é o padrão daquilo que é correto, ele é o padrão daquilo que é verdade, ele é o padrão daquilo que é moral. E isso aponta também para a autoridade das Escrituras, né? Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. A Bíblia não se propõe, eu já falei disso numa aula passada, a falar sobre tudo ou a explicar tudo, até porque não caberia num livro todos os conhecimentos do mundo. Mas em tudo que a Bíblia se propõe a falar, ela é fidedigna, ela é verdadeira e nela não há falha. Então, quando Deus se revelou, ele se revelou de maneira verdadeira, porque ele é a própria verdade. Pastor, mas a Bíblia não pode ter sido adulterada, a Bíblia não pode ser ter sido alterada pela Igreja Católica, pelos homens. Aí eu tenho que escolher se eu creio num Deus que é soberano, que está no controle de tudo, ou num Deus que é pequeno e que os homens podem sujeitá-lo. Na verdade, os homens nunca criariam uma Bíblia com um padrão moral tão elevado como é a nossa Bíblia. Na verdade, tudo que o homem faz é tentar tirar a ira de Deus da Bíblia, a santidade de Deus da Bíblia, a justiça de Deus da Bíblia, né? O fato de Deus ser santo, de Deus
exigir do seu povo um padrão de santidade. O homem quer facilitar as coisas. É por isso que as heresias muitas vezes vêm tentando suavizar um dos atributos de Deus. Dizer assim, não, Deus no Antigo Testamento é que ele era um Deus justo, irado, agora ele é um Deus da graça e do amor. A gente vai falar, quando a gente fala dos atributos sentimentais de Deus, sobre o amor. Eu falei um pouco disso, pincelei na aula passada. Então, como Deus é amor agora no Antigo Testamento, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus ele me ama do mesmo jeito. Sim, ele ama. Mas a Bíblia diz que a ira vem sobre os filhos da desobediência. A Bíblia diz que Deus ele se irrita, que ele se ira, que ele se incomoda com o pecado. Então eu não posso relativizar os outros atributos de Deus em detrimento de um específico que me agrada mais, porque aí eu estou criando um bezerro de ouro, estou criando um Deus para mim. Não é o Deus da Bíblia, mas é o meu Deus. E é isso que a gente mais vê acontecendo. Os homens criando os seus próprios deuses, deuses que não são o Deus da Escritura. Não somos nós que avaliamos as qualidades divinas para proclamar Deus, embora possamos reconhecer sua divindade pelas suas obras. Mas como diz Paulo em Romanos 1:20, como poderíamos nós, criaturas, saber como Deus deve ser para reconhecê-lo como verdadeiro? Na verdade, a Bíblia é que é a autoridade de revelação para que nós possamos conhecê-lo como um Deus verdadeiro. O fato de Deus ser verdadeiro, gente, está declarado em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mais uma vez na apostila também eu citei aí várias e várias referências para vocês poderem ler sobre isso, para que vocês possam estudar sobre isso. Aqui, gente, embora eu gostaria muito, não dá tempo em 1 hora, a live é muito curta, eu preciso até já abrir para as perguntas de vocês. Inclusive, você pode mandar a sua pergunta, eu já vi algumas, vai ter alguém para me ajudar aí a conduzir as perguntas. Aqui é muito curto, em 1 hora, para eu ler as referências. É por isso que a gente criou um grupo para que você possa, você que participa, fazer o seu dever de casa. É porque Deus é verdadeiro que nós devemos ser verdadeiros também. Nada menos do que a verdade satisfaz a Deus, a sua natureza veraz. A lista das virtudes cristãs que Paulo destaca em Filipenses 4:8 é encabeçado pelo que é verdadeiro, né? Ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? A mentira e a falsidade na Bíblia são a marca dos ímpios e são coisas que o Senhor abomina. Gruden ele fala sobre a veracidade de Deus o seguinte: a veracidade divina implica que Ele é o Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são ao mesmo tempo verdadeiros e o parâmetro definitivo de verdade. Você não vai encontrar padrão moral, padrão de verdade, padrão de certo e errado em outro lugar que não seja a Bíblia ou que não tenha como base a Bíblia. Por isso que a gente defende como reformados a ideia do sola scriptura, ou seja, a nossa doutrina deve ser baseada na Bíblia. Ela não deve ter achismo, ela não deve ter invenções, mas o que a Bíblia diz sim, sim, o que a Bíblia diz não, não, o que a Bíblia diz que pode, pode, o que a Bíblia diz que não pode, não pode. A gente não pode discutir com a palavra, porque ela é a verdade. A gente tem que se render a essa palavra por meio da obra maravilhosa do Espírito Santo. Como é que a gente aplica isso, né? Quão sério é o nosso compromisso para com Deus? Porque Ele é santo, precisamos ser santos também. Ele diz, né? Sede vós santos porque eu sou santo. Porque Ele é justo, precisamos ser justos também. E porque Ele é verdadeiro, nós precisamos ser verdadeiros também. Não é pela nossa profissão de fé que mostramos conhecer a Deus, mas pela nossa prática diária. Não adianta eu só expressar que eu conheço a Deus com os meus lábios e viver longe dele. Eu devo buscar viver uma vida piedosa, uma vida nos padrões de Deus, uma vida baseada na sua palavra. Conhecer a Deus significa também assumir nossas responsabilidades perante Ele. Gente, eu vou abrir para as perguntas de vocês. Eu vou convidar o Marcos Vinícius para entrar na live agora. E eu já vi que tiveram algumas perguntas, foram poucas. Se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar aí nos comentários da live, que eu vou tentar responder. Depois, se eu já tiver respondido tudo e não tiver mais pergunta, a gente encerra. Vou colocar ele aqui. Enquanto isso, você pode também mandar a sua pergunta.
né? Você pode sugerir tema de uma próxima aula também. Pode ficar bem à vontade. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo alto e claro. Eu peguei A ele de gente teve surpresa. uma Eu falei, ó, pergunta. você pode entrar na live hoje? Dei um susto nele, mas ele aceitou. Glória a Deus por isso. A gente teve uma pergunta do Ed M. Mega. É o Edinho. Ele perguntou, sim, ele perguntou: podemos ligar esse contexto, então, a graça especial de Deus aos eleitos e a graça comum a todos, inclusive reprobos? Repróbos, né? Aqueles que foram reprovados. Sim, nós podemos ligar sim. Na verdade, é interessante delimitar, né? Explicar o que é graça especial e o que é graça comum. Quando eu falo graça comum, eu estou falando do favor de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, que é sobre todos os homens. A graça comum, ela está muito ligada também à revelação geral de Deus. Deus, ele se revela como criador de tudo, e também se revela como sustentador de tudo. Eu quero dizer que o sol nasce para os justos e para os injustos. Quando eu falo de graça especial, eu estou falando do favor imerecido de Deus sobre aqueles que ele escolheu para serem seus. Então, sim, eu posso fazer essa revelação sobre o ser de Deus, né, sobre a sua santidade, sobre a sua justiça, com o fato da graça especial estar para os eleitos e sobre a graça comum está para aqueles que foram reprovados. É o que a gente falaria, o que a gente falou sobre a justiça de Deus, que o Bercoff vai destacar, como a justiça de Deus baseada na sua. A justiça remunerativa está ligada à graça especial, porque Deus nos dá aquilo que nós não merecemos enquanto seus filhos, e a justiça retributiva, ou retributiva, perdão, ela está ligada ao fato de que para aqueles que não foram alcançados pela graça especial, vai haver punição de Deus. E aí eu volto no propósito dessas duas coisas, gente. A gente tem dificuldade de entender por que alguns têm que ser condenados. O nosso papel não é condenar ninguém, o nosso papel é pregar o evangelho e deixar que o Espírito Santo de Deus faça a sua obra. Mas por que Deus não salva todo mundo se Deus é amor? Porque quando ele salva, ele é glorificado como um Deus de graça, de misericórdia, e quando ele condena, ele é glorificado como um Deus que é justo. Não tem como um Deus que é justo levar todo mundo para o céu, né? As pessoas têm que ficar evidente que ele pune o pecado, que ele se ira contra o pecado. E a Bíblia está recheada de exemplos de homens e mulheres que foram punidos por conta dos seus pecados. Quando você pega lá no Antigo Testamento, da geração de Josué e Caleb, só Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Todos os outros morreram por quê? Porque murmuraram, porque duvidaram, porque pecaram contra Deus. Então você pensa que Deus tira do Egito um povo que tinha mais ou menos, a Bíblia vai falar de 600 mil homens de guerra saem do Egito. Se eu falo 600 mil homens de guerra, eu não estou contando mulheres, crianças e idosos. Vamos colocar ali que tinha mais de 2 milhões de pessoas. Dessas 2 milhões de pessoas que saíram de lá, só daquela geração original que saiu de lá, só Josué e Caleb entraram. Por quê? Porque os outros receberam por punição do seu pecado e da sua murmuração, né? Murmuração é pecado, não entrar na terra. Eles morreram sem alcançar a promessa. No Novo Testamento, por exemplo, a gente vê a ira de Deus se manifestando sobre Ananias e Safira, né? Deus não obrigou ninguém a vender o que tinha e doar para a igreja, mas o povo colocou isso no seu coração. Mas aí Ananias e Safira quiseram dar um jeitinho, eles quiseram dar menos do que eles tinham, eles quiseram enganar Deus. E aí Deus fez com que eles morressem fulminados. No Antigo Testamento, num texto, eles estavam carregando a arca e porque carregaram da maneira errada, ao tocar na arca, homens morreram fulminados. Então Deus, ele não trata o pecado com impunidade. Vai haver punição para o pecado. Aqueles que foram alcançados pela graça tiveram seus pecados punidos em Jesus. Aqueles que não forem alcançados pela graça, porque vai haver uma parcela de pessoas que vai ser condenada, né? Isso não tem dúvida. Essas pessoas vão ser alvos da justiça de Deus
e da ira de Deus, manifestando também a sua glória e a sua indignação contra o pecado. É legal porque quando a gente fala de ira de Deus, a gente entende a dimensão disso quando Jesus está no Getsemane e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, ele não estava com medo de morrer na cruz. Isso é um engano que a gente comete em pensar nisso. Até porque várias pessoas humanas já tinham morrido na cruz. E Jesus, ele era Deus. Mas o que estava incomodando Jesus ali é que ele seria alvo da ira de Deus. Então, enquanto homem, isso fez com que ele sofresse. Então, sim, a gente pode ligar esse contexto aí de santidade, de justiça de Deus, com a graça especial de Deus aos eleitos e com a graça comum a todos, inclusive aos repróbabos. Né? O Edinho destaca bem, a graça comum é o favor de Deus a todos, inclusive aos eleitos. Mas a graça especial, ela está somente para aqueles que foram alcançados por Deus e para aqueles que foram salvos. Gente, a gente só teve essa pergunta. Eu sei que muita gente entrou e saiu aí. Lembrar você que vai ficar disponível lá no YouTube. Eu vou baixar assim que a gente encerrar e eu vou colocar lá no meu canal. A gente teve, eu acho que eu até já respondi a Cida, né? A Cida perguntou como receber e participar desse estudo. Quem quiser receber o estudo, a apostila que eu fiz, pode me chamar lá no direct. Se você tiver sugestão de outros assuntos ou se você tiver dúvida sobre outra coisa bíblica que eu puder te responder, que bom que você gostou da resposta. O Edinho é meu colega de pós-graduação e quando eu vi esse cearense barbudo aí na live, eu fiquei até com medo de falar alguma bobeira, porque esse foi o assunto do nosso último módulo da pós-graduação. Mas se você tiver alguma outra pergunta, nós temos ainda 5 minutinhos. Né? Eu vou agradecer ao Marcos, vou deixar ele ficar mais à vontade, eu vou dar tchau para ele. Obrigado aí pela sua ajuda, Marcos. Daqui a pouco a gente se fala, mas não sai da live não, fica aí até a gente acabar. Show? Pode deixar. Obrigado. Muito obrigado. Show. Que aí ele fica mais à vontade. E se você tiver alguma outra dúvida sobre algum tema bíblico ou sobre esses temas que a gente tratou, para quem está chegando ou quem está perdido, a gente tratou hoje sobre santidade, justiça e veracidade de Deus, que são 3 dos atributos morais de Deus. Está entrando aí o Fábio, o Marcelo lá de Ribeirão Pires. Estou com saudade de Ribeirão, tem que passar essa pandemia para a gente poder voltar lá, fazer uma visita ao povo da ICPM de Ribeirão Pires. Gente, eu não vou ficar alongando, não. Eu queria só que a gente orasse para encerrar. E aí eu vou deixar o meu direct aberto para que você possa aí fazer a sua pergunta, para que você possa mandar alguma sugestão. Lembrando, a live vai ficar disponível no YouTube. Lembrando você também que no IGTV a gente está com um projeto que chama Momento Teologia. Já tem um primeiro vídeo lá sobre antropopatia, antropomorfismo e teofania, que são elementos que Deus usou para se revelar a nós. Deve sair essa semana, se Deus quiser, né, um vídeo sobre a soberania de Deus. Então, se você puder entrar lá depois da live, deixar seu like, comentar e mandar para alguém, ajuda muito. Vamos orar? Pai, nós glorificamos o Teu nome e Te exaltamos, porque o Senhor é maravilhoso e santo. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede por meio do Teu Espírito Santo, de conhecer o Senhor. Nós sabemos que o conhecimento que temos de Ti é limitado, porque o Senhor é infinito, o Senhor é incomparável, mas nós cremos que quando nós temos conhecimento por meio da Tua palavra, segundo a ação do Teu Espírito Santo, embora esse conhecimento seja limitado, esse conhecimento é verdadeiro. Nós podemos, de fato, conhecer o Senhor naquilo que o Senhor quis se fazer conhecido. Que, de fato, Pai, a Tua santidade, saber sobre o Senhor ser santo, sobre a Tua santidade, possa nos fazer homens e mulheres que buscam viver em santidade. Que o fato de saber que o Senhor é justo, que o Senhor é reto, e como a justiça e a retidão são importantes para Ti, possam nos, ó Deus, despertar e nos direcionar a viver de maneira justa e reta diante de Ti. O fato, ó Deus, de sabermos que o Senhor é verdadeiro, possa nos fazer também viver em verdade. Que em tudo possamos cumprir o propósito maior que o Senhor tem para nós, que é vivermos para o louvor da Tua glória. Eu oro a Deus por esse conteúdo que aprendemos, te dando graças, e por cada uma das pessoas que pôde participar conosco e aprender conosco. Pai, eu Te adoro por tudo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês.
eu vou encerrar. A live vai ficar no IGTV, aqui no meu Instagram, e vai ficar também lá no YouTube. Então, se você quiser rever alguma coisa, quiser assistir, ou quiser mandar perguntas sobre o assunto depois que ver, fique à vontade. Deus abençoe você e segunda-feira a gente está de volta com mais uma aula. Beleza? Um abração, gente.